YouTube. Oi, galerinha do YouTube. Como é que vocês estão? Bom, galera, hoje aqui eu vim falar algumas coisas que eu estava pensando. Estava lendo. Assim, eu já fiz meu TCC, já entreguei, já foi aprovado. Meu TCC e o tema dele foi amor e relações e etc. E eu estou aqui com um livrinho da Ana Sui, que confesso que, apesar de já ter recomendado para 1 milhão de pessoas e ter sido uma referência pro meu TCC, eu nunca tinha lido integralmente. E eu tô lendo aqui. E tô pensando. E eu queria compartilhar alguns pensamentos. Porque, primeiro, eu cheguei a uma ideia de que, tipo, coisas que podem parecer óbvias pra mim não são óbvias pra outras pessoas. E, tipo, talvez pra várias pessoas seja, tipo, nossa, muito óbvio. Ou bobo. Mas pra outras pessoas pode ser algo. Sabe assim, eu vejo isso muito com pessoas que meu namorado, ele pensa muito diferente de mim, assim. Não em questão de visões de mundo, mas no sentido de como o pensamento dele segue, qual é a linha de raciocínio, sabe? Meio que o que guia as conclusões dele, né? Tipo, qual é o caminho que isso faz até chegar a uma conclusão. Inclusive, isso é uma coisa que eu tava conversando com ele, eu queria muito falar sobre isso, que é uma tese sobre tipos de inteligências e tipos de raciocínios e tal. Quer dizer, tipos de pensamentos e tipos de inteligências e sobre inteligência não verbal e inteligência não escrita e inteligência lógica e não lógica. Eu não lembro os termos que eu tinha pensado. Mas esse é um tema que eu queria que ele até, tipo, gravasse comigo. Porque eu sinto que eu tenho um tipo de inteligência, ele tem outro, assim. Minha inteligência é mais abstrata e a inteligência dele é mais objetiva. Enfim. Isso é muito engraçado, porque assuntos que me cansam são fáceis pra ele. E assuntos que são fáceis pra mim cansam ele, porque demanda um esforço maior do cérebro. Bom, e aí, o que eu pensei, isso foi logo no início do livro dela, que ela vem e fala assim, a Ana Sui, no A gente mira no amor e acerta na solidão. Ela fala assim, o amor é meu tema de pesquisa no mestrado e no doutorado da academia. Li errado, mas é isso. Enfim, etc, etc. Volta e meia, alguém me pergunta por que eu escolhi estudar o tema do amor. E essa pergunta absolutamente não me faz sentido. Por quê? Afinal, que outro tema estudaria? É claro que há tantos outros temas a serem estudados, mas eu leio tudo a partir do amor e fico sempre surpresa com o quanto é possível que outras pessoas vejam a vida de outros modos. E aí isso me fez querer falar, sabe, tipo, sobre um pensamento que eu tenho. Calma aí, vou deixar vocês pensarem se quiserem sobre o que ela acabou de falar. Que isso me fez pensar. Pois é, e aí eu quis dizer sobre uma ideia que pra mim é muito básica. Tipo, posso estar errada? Posso. Mas é que é algo muito básico e óbvio na minha concepção de mundo, assim. E que talvez para as pessoas não seja, assim. Porque o título desse livro é A gente mira o namoro é certo na solidão, etc. Fala muitas coisas. E aí ela falou que ela sempre lê o mundo a partir do amor. E eu leio o mundo a partir de uma premissa. Que é, todo mundo é um bebê e todo mundo só quer amor. Eu tenho algumas outras teorias sobre, tipo assim, eu acho que culpa não serve pra nada e também eu acho que preguiça não existe. Mas eu acho que a maior de todas é. Né, e eu também acho que a gente só faz o que a gente quer. O que também é uma frase bem polêmica, mas eu posso explicar. Mas uma grande premissa é: a gente faz tudo, tudo, no final das contas é, por favor, me ame. Por favor, me ame. E aí, isso também, gente, tipo, são ideias que eu tenho, que eu penso há muito tempo, mas que claramente não são ideias minhas, né? Tipo assim, eu pensei só. Ai, eu sozinha fui lá e pensei, ok. Mas é óbvio que isso eu aprendi com várias fontes que
me trouxeram ideias que me proporcionaram pensar algo assim. E que são coisas que estão ditas há muitos anos, inclusive Freud, né? Mas estou falando aqui de mim, tipo assim, isso é o que eu falo, não o que Freud fala, apesar de que isso bebe do que, entendeu? Tipo, isso é basicamente o que eu tô querendo dizer, eu não inventei nada disso, mas eu não tô citando ninguém diretamente. Então, é isso. Aqui é você. Mas eu acho que falar de você é um pouco mais difícil. Porque se eu falar de você, você vai pensar em você. E aí você vai falar, ah, eu não sou bem assim. Então eu posso falar de mim também. Então eu vou desenhar você. Aí eu vou desenhar, eu vou pôr um cabelinho aqui. Pra você entender que sou eu. Tá? E aí que é você. E aí eu vou desenhar aqui uma pessoa que é tipo assim, a pessoa mais pica que tu conhece. Vou até pôr uma coroa nessa pessoa aqui. A pessoa que mais foda que você conhece. E aí, eu acho que o mais importante são as pessoas chatas e as pessoas problemáticas. Então, vou pôr aqui, tipo, nossa, um assassino. A gente não vai falar muito sobre ele, porque também já é um exagero, né? Não ficar defendendo gente ruim. Esse é o assassino, ele tá com uma faca na mão. E aqui eu só vou colocar, tipo, uma pessoa muito chata. Pessoa muito chata. Colocar ela falando um tanto de baboseira aqui. Pessoa muito chata. Chata. Essa aqui é uma pessoa muito chata. Tá, e aí você pode pegar e imaginar uma pessoa aleatória ou pensar algum familiar seu ou então um colega, mas eu acho que pensar em pessoas da família ajuda, porque são pessoas que a gente convive ou conviveu. E aí, pessoas que a gente conviveu, a gente conhece. E a gente acha que conhece, na verdade, né? Mas a gente, pô, a gente já observou muito e a gente conhece os hábitos, a gente conhece comportamentos e etc. Então, eu acho que assim, às vezes é o que pra mim é muito óbvio também, mas talvez não seja. É isso, assim, que tudo na verdade é por favor me ame. Cara, essa pessoa aqui, ela é muito chata. E não estou. Só uma coisa aqui pra eu falar antes também. Não estou passando pano pra nada disso e não estou justificando. Eu estou dando uma explicação, né? É aquilo lá, né? A gente entende. Entender ajuda muito. Mas não justifica. A gente pode entender por que uma pessoa. Ai, fulano me bateu. Caramba, tá. Eu acho que é muito legal entender por que o fulano me bateu e tal. E aí, às vezes, a gente fala, nossa, faz todo sentido. Porque você vai entender na cabeça dele como faz sentido ele ter te batido. Isso de forma alguma justifica, né? Continua sendo algo errado, algo que não deveria ter sido feito. Mas às vezes é muito legal entender. Então, né, por exemplo, quando se fala, como eu acho que isso é para todo mundo, quando se fala de um crime, por exemplo, um crime violento, um crime, né, contra outra pessoa e tal assim, eu acho que às vezes é muito legal, assim, faz, né, até você humaniza a pessoa, você entender a cabeça dela e por que ela fez aquilo, e eu acredito que tudo seja por amor. Com exceção de psicopatas, que aí é algo que eu não entendo. Mas isso não justifica, porque a pessoa é um ser humano, é um adulto e ela tem que arcar com as escolhas e com as consequências das escolhas que ela faz. Mas é isso. Aí tem um fulano ali e ele é muito chato. E ele me bate. Não, bater é muito agressivo, né? Eu acho que não. Vamos lá. Vou falar de uma situação mais basiquinha. Crianças. É muito comum quando uma criança gosta da outra, ela implicar. Então, tipo, ai, fulano é muito chato. Ou então, eu tô bravo com você, e aí. Tá, velho, eu vou falar de mim. Às vezes, eu tô brava. Não, às vezes eu tô triste. E eu tô num dia difícil. Tô num dia difícil. E aí, meu dia foi muito estressante. Eu tive que fazer muita coisa. E aí, eu tô cansada. Tô cansada, eu tô estressada. Eu tô me sentindo incompreendida. Eu tô me sentindo muita coisa. E aí, tudo que eu queria é um colo.
colo. E aí, além disso, meu namorado me falou uma coisa que eu não gostei. Ele falou. Ah, sei lá, acho que eu não vou dar um exemplo específico. Mas meu namorado falou uma coisa sobre mim e essa coisa me chateou. Tudo que eu queria era que ele me pegasse no colo. Não necessariamente ele. Eu queria um colo. Eu queria que passassem a mão na minha cabeça. Que me dessem beijinhos. Que falassem que vai ficar tudo bem. E que eu tô segura. E que todo o meu estresse vai passar. E que eu não preciso me preocupar com nada. E que tá tudo bem. E que tudo vai ser resolvido. E aí, eu queria que meu namorado virasse e falasse assim: Meu amor, me desculpa pelo que eu disse. Eu estava errado. E eu te amo. Só isso. Só que a gente é ser humano, a gente não lida assim com as coisas, sabe? E aí, é tudo o que eu queria, sabe? Eu só queria um beijinho e um abraço e um colo. E aí eu chego e meu namorado fala uma coisa que eu não gosto. E aí, aquilo ali vai me incomodar. Porque, caramba, eu só queria um colo. Como assim ele tá me criticando? Pô, que raiva. Tipo, que raiva. Como assim ele tá me criticando? Aí eu vou pensar isso, eu vou ficar com raiva dele. Eu já vou fechar a cara. Aí ele vai falar outra coisa que não me agrada. Outra coisa criticando. O namorado vai me jogar outra crítica. Aí eu vou ficar com mais raiva. Tipo assim, como assim você tá me criticando? E aí eu vou ficar com mais raiva. Eu vou fechar mais a cara ainda. E eu não vou falar pra ele. Eu não vou falar pra ele que aquilo me incomodou. Porque eu quero que ele saiba que aquilo me incomodou e ele peça desculpas. Só que ele não vai pedir desculpa. E aí eu vou ficar com mais raiva. Aí ele vai falar alguma coisa. E aí eu já tô com raiva dele. Então eu vou ser grossa com ele. E aí, como eu fui grossa com ele, ele vai ser grosso de novo, de volta, porque, tipo assim, enfim. E isso vai se tornar uma briga. Aí eu vou começar a brigar, e eu vou começar a apedrejar ele, e ele vai começar a me apedrejar, e aí aquilo vai virar uma grande briga. E eu vou falar coisas horríveis, e ele vai falar coisas horríveis, e é isso, sabe? E eu vou xingar ele. E aquilo ali, cada vez vai me fazer sentir mais raiva. E cada vez eu vou ser mais agressiva. O que é isso tudo no final? É só. Eu só fui agressiva porque eu queria ser um bebê e ser pegado no colo. E eu não soube pedir isso. Eu não soube pedir. Porque se eu peço carinho, primeiro, muitas vezes a gente nem sabe que é isso que a gente quer, a gente só sente raiva. A gente não percebe que a raiva, na verdade, veio desse lugar. E, tipo, pedir carinho é muito difícil. Porque a pessoa pode negar. E mesmo se ela não negar, é difícil. É se colocar num lugar de vulnerabilidade. Você pode ser ridicularizado, né? Porque você mostrar aquele bebezinho que existe em você é se colocar nu. E quando você se coloca nu, podem te destruir. É aquela coisa, né? Se você desabafa com alguém, a pessoa tem mais acesso a quais são todas as suas fraquezas. E se você brigar com a pessoa que sabe suas fraquezas, ela vai saber o que te machuca. Então, quanto mais você mostra as suas fragilidades, mais frágil você se torna. Então, a gente esconde esse bebezinho, até da gente mesmo, né? Que é nosso lado frágil. E a gente vai criando cascas, e isso é importante pra gente se proteger e pra gente viver, porque se a gente mostrasse toda a nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade pra todo mundo, tipo, não é isso, né? Porque isso aí a gente seria esmagado, vivo. A gente não precisa mostrar isso pra todo mundo. Mas é isso, assim, né? Tem essa balança de quanto mais eu me mostro frágil, mais acolhido eu posso ser. E mais entendido, e meu abraço vai ser uma coisa mais profunda. Mas ao mesmo tempo, eu também tô me pondo ali pra apanhar mais, né? Porque se eu falo, olha, é isso aqui que me machuca, a pessoa pode dar um beijinho, ou a pessoa pode falar, haha, você é ridículo.
e usar aquilo que me machuca contra mim. E aí vai ferir. Então, assim, é muito difícil. Então a gente esconde, a gente cria cascas e cascas e cascas e cascas e cascas e escudos e a gente não mostra esse lado para as pessoas. E, e aí a gente esquece que, na verdade, quando eu tô lá xingando meu namorado, é só porque ali atrás, em algum momento, eu queria carinho. Eu queria carinho. E aí eu não soube, ou não quis, mas eu não soube virar e falar: amor, por favor, eu só quero colo. Por favor, me dá colo. É só isso que eu queria. Só que aí eu me frustrei, eu fiquei com raiva, e aí acabou virando uma briga. E eu acabei falando, tipo assim, você é um idiota. Ao invés de falar, por favor, eu quero carinho, me ame. É, enfim, a questão é, a gente vai construindo isso e a gente esquece que esse bebezinho, ele existe e que ele existe em todo mundo, assim. Então, a raiva é carência. É, a gente sente raiva quando a gente não sabe o que fazer, sabe? É um desespero, é uma indignação, assim. E é insatisfação. E você fica insatisfeito quando você não tem o que você queria ter. E o que a gente quer ter é só amor e carinho. Ah, eu quero um carro. Ah, eu quero ganhar muito dinheiro. Ah, eu quero que fulano me aprove. Ah, eu quero tal emprego. Ah, eu quero, sei lá, eu quero, tipo, ser muito estilosa. Eu quero ser muito inteligente. Todas essas coisas são mecanismos, assim, de ser amado, assim. Eu quero ter um carro muito pica, porque aquele carro ali, eu gosto de dirigir, eu me sinto bem e tal, mas aquilo ali me traz uma. A gente se olha a partir do olho do outro, né? Tipo assim, você se olha no espelho pensando como o outro vai te ver também. Isso não tem como negar. Eu não conheço alguém que seja autossuficiente e fale, eu não preciso de ninguém, eu não ligo pra opinião de ninguém 100%. Você pode até falar isso, mas é verdade? 100%? Ah, eu duvido, assim. Então, mas se for, pô, gostaria de escutar. Mas assim, eu quero um carro muito legal, porque, tipo assim, as pessoas vão me achar muito legal, sabe? Tipo assim. E aí eu quero que as pessoas gostem de mim. Eu quero que as pessoas. Você quer que as pessoas gostem de você? Então, tipo, eu quero ter um emprego muito legal, porque se você tem um emprego muito legal, você é muito inteligente, você é muito esperto. E aí, se você é muito assim, as pessoas vão gostar de você, né? Então, tipo, é isso. A gente só quer ser gostado, e a gente só quer carinho, a gente só quer amor, sabe? Só que a gente acaba não sabendo lidar com isso, e enfim. Então, eu acho muito isso, assim. Aí eu vejo, às vezes, pessoas muito adultas, sei lá, uma mulher de 60 anos que só briga com o irmão e só briga com a mãe. E aí eu penso que aquelas pessoas são tão agressivas e dizem coisas tão cruéis uma para as outras, mas na verdade aquilo ali é só uma criança que quer o amor da mãe e nunca recebeu. E não vai falar, mamãe, por favor, me dá amor. Porque a mamãe vai falar, cala a boca. Tipo, entendeu? Isso não vai resultar em receber amor. Então, quando ela briga, ela recebe atenção. E isso é um pouco mais parecido com o amor. Atenção é um pouco parecido com o amor. A gente acha que é, né? E aí é um jeito de ganhar carinho. É um jeito de, tipo, por favor, olha pra mim, me ama. Porque se você não consegue falar, oi, por favor, me ama, você fala, ai, que raiva de você. Porque pelo menos você afeta a pessoa, sabe? A gente usa muito essa palavra afeto, afeto, afeto. E o afeto, ele não é só o afeto positivo, ele é tudo que te afeta. É isso, eu vou encerrar aqui porque minha bateria vai acabar. Mas é isso. E eu vou encerrar então com uma frase que, tipo, pegou aqui também. Que a Ana Sui tá falando sobre o livro ser restos da dissertação, da tese dela. E como a gente tende a achar que restos são lixo, resto é ruim. E aí ela fala assim, ó. Em uma psicanálise, aliás, o que se aprende é dar dignidade aos restos. Afinal de contas, é deles que somos feitos. E eu fiquei.
É isso, a gente é feito de restos. Que loucura, mas a gente é feito de restos. Por exemplo, eu sou feita de tudo que me tocou na minha vida, né? Tipo, tudo que passou pela minha vida formou quem eu sou. E eu não, por exemplo, minha mãe, eu não sou a minha mãe. Eu sou o resto de uma conversa. Eu conversei com a minha mãe e aí tiveram conclusões, sabe? Tipo, qual que é o resto daquela conversa, né? O que é o resultado daquela conversa? O resto, aí tá, tem o resultado e passou e tal. Passou um tempo eu esqueci aquela conversa. Qual que é o resto? O que que sobrou? Isso é o que eu sou.